Meus queridos amigos, hoje é terça-feira, dia 5 de abril. Estamos já no nosso 35º dia, na nossa última semana de retiro quaresmal. Vamos começar suplicando a Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 21 ao 28. Você que sempre nos acompanha com a sua Sagrada Escritura em mãos, João, capítulo 8, versículos do 21 ao 28. Vamos ler. Outra vez, Jesus lhes disse: Eu vou e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Os judeus então comentavam: Acaso ele irá se matar? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis ir. E ele prosseguiu: Vós sois de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles lhe perguntaram: Quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos tenho dito desde o começo. Tenho muitas coisas a falar a vosso respeito e a julgar também. Ora, aquele que me enviou é verdadeiro e que ouvi dele é o que falo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam o que ele se referia ao Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo conforme o Pai me ensinou. Meus queridos amigos, depois de haver procurado iluminar os judeus para conduzi-los à fé, é Jesus obrigado a dizer: Se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. E eles, em resposta, lhes perguntaram: Quem és tu? A esta pergunta não responde diretamente Jesus, mas pouco depois ele diz: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Se suas palavras e seus milagres não foram suficientes para converter aqueles obstinados, a sua paixão, a cruz, na qual ele será levado em seguida pela ressurreição, ser-lhes-á o supremo chamamento à conversão. E será também a mais completa resposta à interrogação que todos eles fazem. Porque em outra ocasião também disse Jesus: Quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Da cruz, conquista Jesus os homens. Faz da cruz o centro de atração e de elevação para toda a humanidade. Quem não se rende a Cristo crucificado e nele não crê, não pode ser salvo. É pelo sinal bendito da cruz de Cristo que o homem é remido. Por este sinal é batizado, crismado e absorvido. O primeiro gesto da igreja sobre o recém-nascido e o último com que conforta e abençoa o moribundo é sempre o santo sinal da cruz. Não se trata aqui de um gesto simbólico, mas de uma grande realidade. Nasce a vida cristã da cruz, é o cristão gerado pelo crucificado, e só unido à cruz de seu Senhor, confiado nos méritos de sua paixão, ele pode salvar-se. Meus queridos, mas a fé em Cristo crucificado há de levar um passo adiante. Remido pela cruz, deve cada um de nós convencer-se de que a sua própria vida tem de ser marcada, e não somente simbolicamente, pela cruz do Senhor. Isto é, deve viver na cruz. Como nos diz o Senhor: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver,
estará ali também o meu servo. E Jesus está onde? Jesus está na cruz. O mesmo pedido, o mesmo confrontamento é expresso em termos não menos explícitos ali nos evangelhos sinóticos. Quando em Mateus a gente vai encontrar aquele relato que diz: quem não tomar a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, se Jesus, meus queridos, se Jesus levou a cruz e na cruz imolou-se, quem quiser ser seu discípulo não pode escolher outro caminho. Este é o único caminho a conduzir à salvação, porque é o único que nos configura a Cristo morto e ressuscitado. A consequência e epílogo supremo da cruz é a ressurreição. Em nossa meditação, jamais separaremos uma da outra. Não é o cristão remido por um morto, mas por um ressuscitado da morte de cruz. Por isso, o seu levar a cruz deve ser sempre confortado tanto pelo pensamento de Cristo crucificado, como pelo Cristo ressuscitado. Nessa perspectiva, torna-se a cruz cotidiana mais que um sinal, mas como um sacramento de salvação, um sacramento de redenção. Referindo o evangelista Lucas às palavras de Jesus sobre a necessidade de levar a cruz, ele acrescenta que deve ser cada dia. Se alguém quer vir após mim, tome sua cruz cada dia, diz o Senhor, e siga-me. Claro, é óbvio que tensionava Jesus falar não só dos grandes sofrimentos, mas também dos pequenos e cotidianos. Talvez seja mais fácil aceitar num surto de generosidade grandes dores que raramente vêm do que certos mínimos sofrimentos cotidianos que são inerentes ao próprio estado de vida, como, por exemplo, o cumprimento dos deveres. Sofrimentos que se apresentam a cada dia, sempre iguais, com a mesma intensidade e insistência, através de situações inevitáveis que perduram por longo tempo. Tudo isso, meus queridos, constitui aquela cruz concreta que oferece o Senhor a cada cristão, convidando-o a levá-la consigo. Humilde cruz cotidiana, que não exige grandes gestos de heroísmo, mas diante da qual cumpre repetir dia por dia o sim, curvando docemente os ombros para levá-la com amor. Dá ao Evangelho às tribulações do cristão o nome simbólico de cruz, como para significar que essas o associam à cruz não simbólica, mas real de Jesus, e que unidas ao sofrimento dele, tornam-se meio de redenção, como é a cruz do Senhor. Meus queridos, não nos esqueçamos, cada sofrimento traz consigo a graça redentora que é dada aos cristãos quando abraçam o sofrimento em união com o Cristo crucificado. Então, na nossa meditação de hoje, vamos meditar sobre o sofrimento de Cristo na cruz. Se possível, rezemos a via sacra e meditemos cada passo do Senhor, sem nos esquecer que a paixão do Senhor durou toda a sua vida, desde a sua encarnação até a sua morte e morte de cruz. Eu fico por aqui. Para encerrar, peçamos a proteção da Virgem Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Até amanhã, quando nos vemos novamente em mais um dia de Retiro Quaresmal. Até lá!